Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, muitas pessoas têm vindo me procurar e perguntar muito a respeito de relacionamento com o Espírito Santo, né? A questão da comunhão, de ouvir Deus falar e como crescer espiritualmente. Eu sei que eu já falei muito sobre isso no meu canal. Mas esses dias eu tava pensando sobre essas questões, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? Principalmente aqueles que estão começando, ou aquelas pessoas que esfriaram espiritualmente, né? Como é que eu volto? Ou como é que eu desenvolvo esse relacionamento, né? Às vezes algumas pessoas me falam, Thalita, eu queria ter esse relacionamento com Deus que você tem. Assim, claro que eu ainda tenho muito que crescer, eu tô sempre buscando, tô sempre me inspirando em outras pessoas, mas ao longo dos anos eu fui construindo esse relacionamento, ainda tem muito de que desenvolver. Mas esses dias eu tava pensando assim sobre a minha caminhada, tudo que eu passei até chegar aqui. Eu tive momentos em que eu esfriei espiritualmente, momentos que eu tropecei, momentos que eu caí, que eu me ergui. E às vezes a gente fala muito sobre buscar, sobre passar madrugadas orando. Eu falo muito isso no meu canal, da gente jejuar e da gente buscar e da gente ter uma intensidade nas nossas buscas, mas o que muitas vezes a gente deixa de falar, o que a gente esquece, é que na realidade a coisa não é tão importante assim você fazer coisas grandes, mas sim você ser fiel no pouco, né? E aí eu comecei a me lembrar de tudo que eu passei e me veio no coração que eu precisava compartilhar algumas coisas com vocês, tá, irmãos? E uma figura que eu vou usar, que eu acho que é bastante útil pra gente entender essa questão, vou fazer uma relação com a dieta, que é o seguinte: relacionamento com Deus, irmãos, é uma questão de constância, é uma questão de persistência e não tanto de você fazer coisas grandiosas, entende? Que é mais ou menos o seguinte: você quer fazer uma dieta, por exemplo, normalmente o que a gente faz? Você fica empolgado, você quer fazer muito, você quer conseguir grandes resultados, e aí na primeira semana você começa a fazer tudo bonitinho, você come só verduras e se priva de muitas coisas e faz tudo certinho. E o que acontece? Você acaba às vezes não tendo tanto resultado para tanta expectativa, não é isso? Passa uma semana, você até vê algum resultado, mas é pouco, perto de tanto sacrifício que você fez. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas desanimam, ou então elas acabam tendo uma recaída, tem aquele dia que você mete o pé na jaca e dá tudo errado, e as pessoas desanimam e acabam desistindo, ou acabam tentando outras vezes e fracassando novamente. E aí você não tem continuidade, né? Quem consegue ter bom resultado na dieta são aquelas pessoas que persistem em ter uma rotina. Às vezes elas não exigem tanto de si num primeiro momento, mas elas persistem no pouco. Então, eu posso não conseguir só viver à base de salada, mas de repente eu posso diminuir um pouco da quantidade do meu alimento e persistir nisso até eu conseguir obter um resultado. Não é isso? Então, a oração também é a mesma coisa, o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente vê, né, um grande homem de Deus fazendo 40 dias de jejum. E aí você fica se sentindo frustrado, você fala, eu nunca vou ter o relacionamento com Deus que essa pessoa tem, porque eu não consigo fazer isso que essa pessoa faz. Eu não consigo fazer esse nível de sacrifício. O máximo que eu consigo fazer é um pouco, né? Sei lá, metade de um dia. Então, assim, eu não vou conseguir ter esse desempenho. E aí você se sente frustrado e você pensa que você nunca vai conseguir. Geralmente a gente vê pessoas na internet, ou até mesmo como eu, que vocês estão se inspirando e vendo aqui, e pensam, nossa, essa pessoa deve ser assim, fazer tudo, né? Deve fazer grandes sacrifícios, deve fazer grandes jejuns e tudo, mas a realidade pode não ser bem assim, tá, irmãos? Eu sou humana também, eu tenho minhas falhas, eu não consigo fazer tudo perfeito sempre. Teve épocas na minha vida em que eu passava as madrugadas orando e às vezes virava a noite. E teve outros momentos da minha vida que eu não conseguia ter tanto desempenho, sabe, irmãos?
Mas o segredo disso tudo não tá assim tanto na quantidade de coisas que você faz, mas sim em você ser fiel no pouco. Então, se você tá começando, irmã, eu sugiro para você que você crie pequenos hábitos, né? Então, no começo a gente não consegue fazer muitas horas de oração e muitas buscas e jejuns muito longos. Então, o que a gente faz? A gente faz um pouco por dia. Então, você cria uma rotina. Por exemplo, você escolhe um horário que é o melhor horário para você. E se você não consegue orar 2 horas, começa orando 10 minutos por dia. E faz isso todos os dias, de uma forma rotineira. Você teve um dia que você conseguiu orar mais, beleza. Mas você consegue pelo menos 10 minutos, eu prometo para vocês vão ver uma diferença depois de um certo tempo que você tá persistindo. Eu tava até conversando com uma irmã essa semana que ela tava com um pouco de dificuldade de buscar Deus, ela falou que ela esfriou e tal. E eu tava dizendo pra ela que eu tive uma fase em que eu esfriei. Eu já falei isso no canal, mas é legal repetir. Então, assim, eu esfriei espiritualmente, eu fiquei afastada de Deus e eu não sentia mais a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é alguém, mas ele também é quantitativo, é como água. Você enche um recipiente ou você esvazia ele. Então, eu me esvaziei, eu não sentia mais a presença de Deus, eu fiquei muito tempo sem sentir a presença do Espírito Santo. E quando eu ia buscar, o que eu esperava? Eu esperava, igual a dieta, né? Fazer um negócio intenso e ver um super resultado. E não acontecia, né? Eu não vivia de novo tudo que eu tinha vivido. Eu não sentia as coisas que eu sentia. E eu ficava muito frustrada, irmãos. E acabava desistindo. Daí os anos foram passando e nada. Eu não sentia mais a presença de Deus. Quando eu ia orar, era como se eu estivesse falando com as paredes. Parece que eu tava sozinha, parece que Deus não falava mais comigo. Foi então que um dia me deu um clique assim, eu falei, eu sei o que eu preciso fazer. Eu lembro que eu me ajoelhei e comecei a buscar a Deus todos os dias, um pouco, né? E eu senti que se eu fizesse isso de uma forma rotineira, se eu persistisse nisso, eu ia ter um resultado. Então eu comecei a buscar a Deus todos os dias. Como é que eu buscava? Não tinha uma regra, eu me ajoelhava, eu falava com Deus, eu orava em línguas, que eu ainda conseguia orar em línguas, eu só não sentia a presença do Espírito Santo, mas eu orava em línguas. Eu adorava, eu cantava, fazia assim o que dava no meu coração, como criança, sabe, irmãos? Não é um método, é o coração da gente. Tirava um tempo para ler a Bíblia e fazia isso todos os dias um pouco, né? O máximo que eu conseguia. Tinha dias que eu conseguia ficar 2 horas orando, tinha dias que eu conseguia, tinha dias que eu só tinha 15 minutos e era aquilo que eu fazia. E depois de mais ou menos uma semana buscando, eu até comentei com a irmã aqui inscrita no canal, que depois de mais ou menos uma semana, assim, quando eu deitava pra dormir, me vinha uma sensação diferente do que eu tava acostumada a sentir. Eu tinha uma sensação de leveza, eu sentia uma paz, uma coisa diferente. Tava longe de ser aquele relacionamento que eu tinha antes, aquela coisa intensa, era uma coisa bem suave. Mas já me dava muita alegria, já me dava prazer e aquilo ali se tornou viciante. E eu comecei a perseguir aquela sensação, né? Então, eu comecei a buscar porque eu queria sentir aquilo, eu queria mais daquela água, né? Eu queria beber daquela fonte. Então eu comecei a buscar cada vez mais e com o tempo começou a crescer esse relacionamento. O resultado não foi de eu pegar e passar 5 horas ajoelhada, foi de eu ter uma persistência constante, uma rotina de busca, né, irmãos? Às vezes a pessoa vai lá e faz um grande sacrifício e faz 15 dias de jejum e depois nunca mais ela faz na vida, né? Isso não tem tanta importância quanto a pessoa que tá sempre fazendo, pode ser um pouquinho de cada vez, mas ela tá sempre fazendo. Então, isso traz muito mais resultado do que coisas grandiosas, é ser fiel no pouco. E aí, o que eu faço, irmãos? Eu me esforço para me manter fiel nesse pouco, né? Então, como é que é a minha rotina? Eu procuro todos os dias ter um momento de busca, né? Então, assim, nem todos os dias esse momento de busca é uma coisa grandiosa. Às vezes eu consigo ficar bastante tempo orando, às vezes não.
Eu sou mãe, tenho filha pequena, tenho 2 meninas, tenho uma rotina bastante puxada. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. Agora na quarentena, por exemplo, tá super difícil, porque as meninas não estão dentro de uma rotina, os horários delas estão super bagunçados, elas não estão indo pra escola, então elas têm ido dormir muito tarde. Normalmente eu vou orar depois que todo mundo vai dormir, porque é o horário que funciona melhor pra mim. Então, eu espero elas dormirem. E ultimamente elas têm ido dormir 1 da manhã, às vezes. Eu tô tentando arrumar isso, mas tá difícil, né? Quarentena tá bagunçando tudo. Então, assim, às vezes elas vão dormir e quando sobra tempo pra eu ir orar, eu estou muito cansada e eu não consigo ter o mesmo desempenho. Mas o que que eu faço, irmãos? Eu procuro me disciplinar, né? À medida do possível. Então eu falo assim, eu não vou conseguir orar por muito tempo como eu gostaria. Então o que que eu faço? Eu oro por 5 minutos, 10 minutos. Eu vou lá e faço todo o procedimento. Eu ajoelho, eu oro, eu boto uma musiquinha, às vezes, e busco. Então, muitas vezes, o que acontece, irmãos? Quando eu vou lá, coloco a musiquinha e começo a orar, às vezes eu começo a me envolver, porque aquilo é muito agradável, a presença de Deus é muito boa. Se você tem uma rotina de busca, você não vai fazer grandes esforços, né? Só um pouco que você começar a buscar, você já vai começar a sentir, e aquilo vai se tornar um prazer tão grande que quando você menos espera, você passou horas ali. Então é bastante comum acontecer isso, de eu acabar me envolvendo tanto que quando eu me dou conta já passou um tempão e eu nem percebi. Às vezes não, às vezes eu acabo dormindo enquanto tô ajoelhada. Isso é muito comum. De repente eu acordo assim, toda quebrada, com o joelho doendo porque eu dormi ajoelhada. Às vezes não passou nem 2 minutos de oração, eu já dormi. Eu vou me arrastando pra cama, falo, Senhor, abençoa a minha vida e pronto. É o melhor que eu consigo fazer. Durante o dia, procuro louvar, conversar com Deus enquanto eu tô fazendo as minhas coisas. É o ideal? Não. Assim, o ideal é a gente parar e tomar um tempo pra fazer isso, é o ideal, mas às vezes não dá. Quando você tem uma rotina de busca, irmãos, você começa a se encher da presença de Deus, aquilo ali começa a se tornar um prazer tão grande que às vezes você se envolve de um jeito que você não faz força pra buscar, entende? Uma pessoa que tem uma rotina de busca muito intensa, que às vezes a gente vê nos vídeos e tal, muitas vezes a pessoa passou por todo esse processo e aquilo ali é algo natural para ela. Não adianta você querer achar que você vai chegar lá pulando uma etapa muito grande. Então, o que acontece? Eu até falar para vocês um processo que acontece quando a gente vai buscar a Deus, que é o seguinte. Até vi um pregador falando sobre isso e é bastante interessante. Quando você começa a buscar a Deus, vamos dizer que você tem um tempo e você se fecha no seu quarto, você vai lá e começa a orar e a buscar. O que acontece num primeiro momento, né, que você tá ali de busca? Você tá dentro de um campo ainda na carne, né, um campo material, num primeiro momento. Então, quando você começa a orar, você não tem concentração, né? Isso é normal, acontece com todo mundo. A sua mente começa a vaguear, você começa a se lembrar de coisa que você tem que fazer, daquele e-mail que você não mandou, que você tinha que mandar, daquela conta que você tem para pagar. E a sua mente começa a ficar cheia de coisa. E você começa a ter o DDA da oração, né? Distúrbio do déficit de atenção, você não consegue se concentrar. Isso acontece porque você não está ali ainda na esfera do espírito, você está na esfera da carne. E a carne odeia orar. É fato isso, irmãos. Nenhuma carne gosta de orar. Não é confortável, não é divertido, você não quer estar ali, você quer e não quer, né? E aí, tudo vai te distrair. Por isso que é legal você ter um momento de silêncio na medida do possível. Às vezes não é possível, né? Como já aconteceu comigo muitas vezes, de eu chegar e me trancar num banheiro de um shopping para orar, porque eu tava precisando tanto e eu não tinha tempo, eu não tinha lugar, eu me tranquei para orar. Então, qualquer lugar é lugar para quem quer buscar, não é, irmãos? Então não tem desculpa. Nem que seja 5 minutinhos, mas a gente dá um jeitinho.
Mas, irmãos, se você tiver um tempinho, um lugar silencioso, é o ideal. Mas por mais silencioso que seja o local, você pode ter certeza que vai ter todo tipo de interrupção. Você vai lembrar das coisas, você vai sentir fome, o cachorro vai latir, o gato vai vir e vai acontecer de tudo. Mas o que acontece? Quando você vai persistindo, né? Você tá ali orando, né? Como dizia um pastor, você começa a orar, fala assim: ai, Deus, abençoa meus pecados, quer dizer, opa, né? Você vai começar a dizer até besteira, porque você não tá concentrado. E é normal isso, irmãos. Não é... Toma cuidado com o sentimento de culpa, porque é o que o diabo vai fazer. Ele vai colocar na sua cabeça falando que você é um incapaz, que você não consegue orar direito, que você não tá fazendo direito, que não é assim, porque o fulano que é mais espiritual ora de um jeito diferente e o ciclano chora na hora de orar, você não tá chorando, então você começa a se culpar e você não se concentra. E é assim, normal com todo mundo. Daí, você tá ali, vai perdendo o foco, mas é normal, então você continua em frente. Vai acontecer, irmãos, que vai chegar uma hora que vai dar um clique, você vai perceber uma diferença. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Se a pessoa tá muito fria espiritualmente, pode ser que isso demore muito para acontecer, pode levar dias de busca para você sentir uma diferença. Se você é uma pessoa que tem uma rotina de busca e já tá mais cheio, esse processo vai ser mais curto, né? Pode acontecer de você ajoelhar e 5 minutos depois você já tá fervendo. Dependendo da pessoa da intensidade que a pessoa tá buscando. Mas assim, o normal para pessoas que estão buscando médio, assim, que tá começando, leva um tempo, às vezes 1 hora, 40 minutos, depende, tá, irmãos? E aí vai chegar uma hora que vai acontecer um clique. O que vai acontecer? Você vai começar a se sentir envolvido, você vai começar a se comover e ali você vai começar a se derramar de verdade, não uma coisa artificial. Isso acontece mais rápido se a pessoa tá passando por grandes tribulações, né? Só de você colocar o joelho no chão, você já vai começar a chorar e se derramar, vai ser fácil, né? Talvez seja por isso que as tribulações aproximam mais a gente de Deus, porque a gente tem mais facilidade de se derramar. Mas independente de qual seja o momento da sua vida, isso vai acontecer, vai chegar uma hora que vai dar um clique, você vai começar a se comover e ali você vai colocar os seus sentimentos de verdade, você vai começar a falar para Deus aquilo que você realmente está sentindo e não aquilo que você acha que você tem que dizer, né? Porque às vezes a gente tem algumas orações decoradas que a gente cumpre um protocolo, né? Mas que não é sincero, é só por dizer. Mas na hora que você começa a se comover, você vai colocar ali os seus sentimentos reais. O Espírito Santo vai te inspirar sobre o que você deve dizer, né? Se você sabe orar em línguas, isso facilita bastante. Mas mesmo que você esteja orando em línguas, vai chegar uma hora que você vai começar a dizer aquilo que você tá sentindo mesmo em português. Isso acontece muito comigo, irmãos. Às vezes eu começo a orar em línguas e tal, e de repente aquilo começa a se transformar em palavras e eu começo a colocar diante de Deus aquilo que eu realmente estou sentindo, né? Eu, por exemplo, às vezes tenho uma lista de oração de pessoas que eu quero orar, mas eu vou orando e orando pelas pessoas, só que aí de repente eu começo a sentir uma comoção por uma pessoa específica e eu percebo que aquilo estava no meu coração. Eu não queria orar por todo mundo, eu queria orar por aquela pessoa, porque aquela é que o Espírito Santo está tocando no meu coração. E ali eu começo a chorar, me derramar. Às vezes não é por pessoas, às vezes é algum problema pessoal, às vezes é até uma bobagem que você achou que não era importante, mas que aquilo tá incomodando você e você precisa chorar sobre aquilo, você precisa, como criança, você precisa pôr pra fora e aí você se derrama e chora. E nesse momento, irmãos, você tem aquela sensação real de que Deus tá te ouvindo, né? Que Jesus tá te ouvindo. Você não tem mais a sensação de que você tá falando com as paredes, parece que você tá realmente falando com Deus. Parece não é, né? Você sente que Deus tá te ouvindo e nessa hora você começa a se sentir consolado, parece que aquilo dali tá surtindo efeito real. Você sente que Deus está ouvindo e que Ele vai fazer algo a respeito. Você se sente consolado. Parece que toda aquela agonia está sendo arrancada dentro de você. Parece que você está se libertando. Parece que você se sente limpo, né? Parece que está sendo limpado, assim. É muito incrível isso, irmãos. Mas tem que ter persistência, tá? É normal que no começo você não sinta nada. Faz parte, tá, irmãos? E aí, o que acontece? Existe uma terceira etapa nesse processo todo. Era só um minutinho.
Então, existe uma terceira etapa nesse processo todo. Depois que você já chorou bastante... Gente, eu sou bem chorona, eu acho que todo mundo acaba chorando em algum momento quando tá na presença de Deus. É impossível a pessoa continuar dura, né? Acho que até os mais durões, os mais machões acabam chorando na presença de Deus e isso é bom, é natural. Então ali você se derramou, você já pôs tudo pra fora que você tava sentindo, os sentimentos mais profundos já fluíram ali pra fora. E chega um determinado momento, irmãos, que parece que dá mais um segundo clique assim. E chega uma hora que você não tem mais nada pra dizer. Parece que você tá flutuando assim no espaço. Tem um pastor que fala, né, que quando chega nessa terceira etapa parece que você entra no Santos dos Santos ali e você não sente vontade de dizer mais nada. Parece que não existem mais palavras. Parece que a presença de Deus já é o suficiente. E você fica assim, parece que é um nada dentro da sua cabeça, é só Deus, só a presença dele. Parece que o amor dele flui pra dentro de você como se fosse líquido. Tem algumas pessoas que falam, né, que sentiam o amor líquido entrando. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho com Jesus e eu sonhei que ele aparecia na minha frente. O sonho não era nada demais, era só isso, ele aparecia na minha frente e eu olhava nos olhos dele. Até hoje eu me lembro da cor dos olhos, era uma cor que não era uma cor específica, parece que era um multicolor, assim, sabe? Não sei explicar, era uma cor que não existe, assim, linda, linda a cor dos olhos dele. E quando ele olhava pra mim, eu sentia um amor tão grande que parecia que era líquido, que eu tava bebendo, e eu ficava assim, sabe, jogado. E foi incrível esse sonho, sabe? Foi só isso, irmãos, foi uma experiência que não dá nem pra explicar, porque tem que viver pra entender, né? E é isso que acontece nessa terceira etapa, você fica flutuando na presença de Deus, você fica bebendo daquele amor. E nessa hora, irmãos, você consegue ficar fazendo isso, sentindo a presença dele por horas, se for necessário. É difícil chegar a essa etapa, tá, irmãos? Porque leva tempo e você tem que estar sempre buscando a Deus, você tem que tirar um tempo com o Senhor. Então, assim, é raro eu chegar nessa etapa. Já aconteceu várias vezes, mas não é sempre que eu consigo, né? Tem dias que eu só consigo orar 5 minutos e tudo bem, eu vou deitar, vou dormir, tudo bem. Tem outros momentos que eu consigo investir mais, né? E às vezes que eu consegui chegar nessa etapa, eu perdi completamente a percepção do tempo e espaço, irmãos. É como se não existisse mais tempo, como se os problemas desaparecessem, e você não lembra nem de quem você é, você fica lá. Eu lembro, há uns anos atrás, vários anos atrás, minha filha estava dormindo, ela era pequenininha e geralmente eu ia buscar quando ela dormia, né? Não trabalhava na época. Então, ela dormiu e eu fui buscar Deus e eu entrei nessa fase, assim, no Santos dos Santos, que eu gosto de chamar. E eu lembro que eu desconectei, assim. Era dia, né? No momento que isso aconteceu, era tipo umas 4 da tarde, sei lá, irmãos. Era um horário assim. E minha filha dormiu muito, ela dormiu por horas, sei lá quanto tempo. E eu fiquei ali tão envolvida por tanto tempo que uma hora eu abri os olhos, eu olhei assim, era de noite e eu não sei quanto tempo passou. Foram horas, irmãos. Horas e horas e horas. Então, assim, o que acontece, irmãos? Quando você tá envolvido, que você busca constantemente, chega um momento que você não precisa fazer força para passar horas na presença de Deus. Vocês estão entendendo? Não é um negócio forçado, não é um peso, não é um sacrifício. Você fala, vou fazer um grande sacrifício, vou ficar aqui ajoelhado por 3 horas seguidas. Você pode fazer isso. Mas não é isso que vai fazer o seu relacionamento com Deus se desenvolver, entendeu, irmãos? É uma coisa natural, isso vai crescendo dentro de você, certo? Então, assim, às vezes você não vai conseguir ajoelhar, ficar 4 horas lá orando. Às vezes você consegue fazer isso por 15 minutos, na melhor das hipóteses, né? Mas se você tiver uma persistência, se você estiver sempre fazendo isso, um pouquinho por dia que seja, né? Você não conseguiu, aquele dia não deu, ora 5 minutinhos, mas ora, não perde a rotina, sabe, irmãos?
vocês vão ver resultados. Com o tempo você vai se enchendo, isso vai transbordar para fora de você e vai se tornar algo natural, vai ser uma coisa que você não vai fazer força. Por exemplo, é a questão do jejum também. Muitas pessoas me perguntam como é que eu faço jejum, não consigo fazer jejum. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não consigo fazer jejum também. Pra mim é muito difícil, eu tenho baixíssima resistência pra fazer jejum. O meu organismo não se adapta, eu passo mal, pra mim é muito difícil, minha pressão é super baixa, eu tenho pouca resistência. Mas o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer coisas simples, então assim, eu não consigo passar um dia inteiro sem comer, mas eu consigo pular uma refeição, eu consigo postergar o almoço, por exemplo, para o fim da tarde. Ou então eu consigo fazer uma restrição de alimento, por exemplo, o jejum de Daniel, né, que ele comia só carne durante um período. Aí você tira um alimento da sua refeição. Então tem muitos tipos de jejum que você pode fazer. E é legal você fazer com frequência. Então, assim, na medida do possível, eu tento fazer uma vez por semana. Tá certo que ultimamente eu não tenho feito, mas tinha uma época que eu fazia bastante. Fazia uma vez por semana, às vezes até 2 vezes por semana. E você vê muito mais resultado do que você pegar e fazer um grande sacrifício e depois você nunca mais fazer. Então, essa é a grande questão, tá, irmãos? A gente tem que ser fiel no pouco, né? Pega aquilo que Deus te deu, pega aquilo que você consegue fazer e começa a investir naquilo. Tá, irmãos? Muitas vezes as pessoas deixam de ter relacionamento com Deus porque elas querem fazer coisas grandiosas, elas querem já chegar lá no nível dos grandes, pular etapa. E elas ficam se culpando, né, por não terem aquele grande relacionamento e elas acham que isso vai acontecer assim, do nada. Então, irmãos, a gente tem que começar de baixo. Pega um pouco que você consegue fazer e vai fazendo, um pouquinho de cada vez, busca todos os dias, né? Não se culpa, não se cobra tanto, porque a coisa não acontece por culpa, mas por amor. Como eu já falei pra vocês muitas e muitas vezes. É assim que o negócio se desenvolve. Então é isso, irmãos. Eu espero que eu tenha me explicado, né? Que eu tenha conseguido esclarecer. Eu vou fazer outros vídeos. Eu quero fazer um vídeo falando sobre ouvir a voz de Deus. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu queria complementar. Eu tenho mais coisas pra falar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Às vezes as coisas são mais simples do que a gente pensa. A gente acha que tem que ser complicado. Não é complicado. É simples. Deus é simples. Ele está nas pequenas coisas. A gente quer ver coisas grandiosas, mas tudo começa de baixo, de pequeno, né? Do grão de mostarda. Então, vou falar mais sobre isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.